Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um Lili Responde, que é esse quadro aqui, onde eu respondo as perguntas, as principais dúvidas dos vestibulindos e vestibulindas que me acompanham por aqui. Então, toda semana eu venho aqui para te ajudar a derrubar essas barreiras que acabam muitas vezes te separando da sua aprovação, sabe? Eu sei que isso pode parecer até meio exagerado, mas a grande verdade é que existem dúvidas que, caso você não tenha a resposta, você pode acabar não passando na ETEC, e isso é muito sério. Então, por isso que eu me comprometo a estar aqui trazendo informações de qualidade para você, trazendo esses conteúdos para você. Inclusive, se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e eu estou aqui há mais de 6 anos ajudando pessoas que querem ser aprovadas no vestibulinho, por isso já se inscreve aqui no canal se você é nova ou se você é novo, ok? E o nosso tema de hoje, então, do Lili Responde é o seguinte: estou começando do zero. Tenho chance de conquistar a minha aprovação na ETEC? E olha só, essa é uma dúvida muito, mas muito comum. E isso pelo simples fato de que muitas pessoas que vão prestar o vestibulinho ETEC estão fazendo uma prova desse nível pela primeira vez. Tanto pessoas que estão prestando o vestibulinho para o ensino médio, quanto pessoas que estão prestando para o curso técnico. E como é a primeira vez, então, que deparam com uma prova desse nível, que se preparam de verdade com a prova para esse nível, porque fazer para testar é muito diferente de realmente fazer a prova para valer, tudo acaba sendo muito novo, né? E tudo que é muito novo gera mesmo um certo medo, algumas dúvidas, insegurança, tá bom? Então, antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema, antes de explicar para você vários pontos importantes sobre esse assunto, eu acho muito importante dizer para você uma coisa aqui. É normal se sentir insegura, é normal sentir medo, é normal ter dúvidas, isso é muito comum, todo mundo passa por isso, mas o que você precisa ter em mente é que, apesar de ser normal, você não pode se deixar paralisar, você não pode ficar meio Barbie na caixa por esse motivo, certo? Afinal de contas, ninguém chega a lugar algum ficando parado no mesmo lugar. Pensa bem, se você quer ir para um lugar de carro, você precisa dirigir aquele carro, concorda? Ou alguém dirigir para você, no caso, mas alguém precisa, então, ter aquela tarefa, né, aquela missão de dirigir o carro. Se você quer ir a algum lugar, por exemplo, a pé, você precisa caminhar para chegar àquele destino. De bicicleta, você precisa pedalar para chegar àquele destino. Então, ninguém chega até a aprovação sendo paralisado pelo medo, tá? Você precisa enfrentar esse medo, tá bom? E só mais uma coisinha também que eu acho importante que você entenda, antes que a gente entre mesmo no assunto, é o seguinte: está tudo bem você começar do zero. Na verdade, sendo muito sincera e direta com você, todo mundo que foi aprovado um dia começou exatamente do zero, tá? Ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém nasceu sabendo como se preparar para o vestibulinho, não. Então, alguns começaram do zero no início do 9º ano, que é o melhor momento para quem quer entrar no ensino médio na ETEC. Outros começaram mais ou menos na metade do 9º ano, outros durante o ensino médio, porque queriam fazer curso técnico, outros depois de terem terminado os estudos já. Enfim, cada um no seu próprio momento, mas todo mundo, sem exceção, começou do zero. Então, todo mundo teve aquele primeiro tópico que teve que estudar, todo mundo teve que aprender o passo a passo para conseguir ser aprovado, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que não é porque está começando do zero que você vai ter menos chances de ser aprovado. Não é isso que vai definir se você vai passar ou não na ETEC. O que vai definir se você vai passar ou não no vestibulinho, na verdade, é a forma que você vai agir. Entende isso? Traduzindo aqui, é a maneira como você vai se preparar para a prova, tá? E aqui mora o grande segredo, aqui tem o ouro desse conteúdo. E o que acontece, então? Tem muita gente que logo começa a pensar no vestibulinho, pensa o seguinte: ok, tenho que saber o que eu vou estudar, então eu tenho que estudar os tópicos de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Tenho que achar aqui umas videoaulas para estudar, ok? Aí preciso de umas provas antigas. Só que não é bem assim que funciona para você ser aprovado. E eu não estou falando isso só com base na minha aprovação, que é muito fácil alguém que passou na prova querer trazer toda uma opinião com base na própria aprovação. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque o que funcionou para uma única pessoa isoladamente, nem sempre vai funcionar para outras. Então, o que eu ensino aqui para você não é com base só no que funcionou para que eu fosse aprovada na ETEC e em mais um monte de vestibulares. Eu tenho mais de 10 aprovações, tá? Mas também o que funcionou para pessoas que eu já ensinei presencialmente, o que funcionou também
para os meus alunos que foram aprovados, tá? Então, não estou falando aqui um achismo, eu estou falando de método, que realmente funciona, com base em teste, com base em pesquisas e estudos, tá bom? Então, não é a opinião de uma pessoa que foi aprovada, porque isso não vale para nada, tá? Tem gente que foi aprovada por sorte, né? Tem gente que foi aprovada por histórico, são coisas diferentes. Então, o que eu vou explicar aqui que funciona de verdade é com base em testes, em estudos, em aplicações, ok? Então, o que acontece, né? A pessoa pode, às vezes, saber todos os assuntos que ela tem que estudar, pode ter as melhores videoaulas do mundo, pode baixar todas as provas da ETEC, pode passar 4 horas por dia se preparando e reprovar no vestibulinho. Porque não é assim que funciona, não é isso que te leva à aprovação. Se essa pessoa não tiver um bom guia de estudos ali, um plano de estudos para conduzi-la do começo ao fim do preparo dela, para que ela saiba o que fazer, o que não fazer, de que forma estudar, quando estudar cada tópico, quando aplicar cada técnica, se ela não tiver isso, esse passo a passo lógico, ela fica andando em círculos. E o que acontece com a pessoa que fica andando em círculos? Ela não chega a lugar algum. Certo? Imagina só que você quer ir para um lugar e, em vez de seguir numa avenida correta, você fica lá andando em círculo. Você não chega a lugar algum. Concorda? E o mesmo acontece, então, com quem acha que só porque está estudando muitas horas por dia, muitos conteúdos vai passar. Não vai passar se você não tiver, então, um plano, um método certinho. Ok? Ok, Lilian. Então, se isso que parece tão óbvio não funciona, se isso que parece o certo não é o certo, então qual é o certo? O que é que realmente funciona, né? O que é que comprovadamente funciona, sabe? E o que comprovadamente funciona é o seguinte: primeiro, então, você entender que sempre que nós estamos começando algo novo, a gente não tem clareza do que fazer. Tudo é meio confuso, a gente fica meio inseguro mesmo e faz com que a gente pense que é impossível. Já achou que era impossível passar numa prova? Porque eu já. Então, é muito comum achar que é impossível quando você não tem aquela clareza no primeiro momento, sabe? Então, para você ter essa clareza, você precisa de uma coisa muito simples, mas muito valiosa, que é direcionamento, um passo a passo para você seguir. Tá, então, para ficar mais fácil de entender, porque eu sei que tem gente que é mais novinha, que é mais iniciante, vamos imaginar aqui um guia turístico, certo? Imagina então que você está indo para Curitiba, que é uma cidade que eu conheci recentemente. Então, você está indo conhecer Curitiba pela primeira vez, você nunca foi em Curitiba antes. E aí você listou lá vários pontos turísticos que você quer conhecer. Pode ser que você, pelo seu achismo, acabe fazendo o pior caminho. Pode ser que você vá num ponto turístico e aí pegue o pior meio de transporte para chegar até outro ponto turístico. Pode ser que você fique uma semana na cidade e só conheça um lugar e não vá em nenhum lugar interessante, porque você não teve esse roteirinho, não teve essa pessoa ou essa ferramenta, alguma coisa te instruindo ali, te mostrando um passo a passo. Então pode ser que você, por exemplo, queira ir até o Museu Oscar Niemeyer e não saiba que perto desse ponto turístico tem um outro que você pode conhecer. Pode ser que você queira ir até um shopping específico e não sabe que nesse shopping tem uma estação ferroviária, que é meio que um museu ferroviário, e que pertinho dali também tem a Rua das Flores, sabe? Então, pode ser que você não tenha esse conhecimento, né, de coisas tão simples e que, de certa forma, acabariam facilitando a sua viagem, facilitando a tua melhor experiência naquela cidade diferente. Entende? Então, o que é importante que você entenda em relação a isso? O que é fundamental que você entenda, né? Que você precisa ter um método para você conseguir ter um estudo de qualidade, tá? Porque um método é como se fosse um guia turístico te dizendo: olha, vale mais a pena hoje você ir na Rua das Flores, depois nesse shopping, depois nesse outro ponto turístico, e aí amanhã você ir ao parque tal, e aí depois de amanhã ao Jardim Botânico, e aí logo em seguida passar em tal lugar. Então, o guia turístico faz isso, né? Ou então um roteiro bem estruturado de viagem faz isso. E a mesma coisa acontece com o método de estudos, tá? Ele conduz você para os seus próximos passos. Então, primeiro você vai fazer tal atividade no seu estudo, depois você faz essa daqui. Inclusive, quem é meu aluno da ETEC Power sabe que é assim, né? Primeiro você faz a sondagem. Lilian, posso pular? Não, não pode, porque a sondagem é essencial para o teu aprendizado. Depois você vai para a aula, você não pode inverter a ordem, concorda? Porque o jeito mais fácil de você aprender, o jeito mais simples do teu cérebro armazenar informação, entender, aplicar aquilo na prova, é com essa estrutura de estudos. Então, por isso que eu falo que é importante ter um método. Tá começando do zero, você tem chance de passar assim, desde que você estude de um jeito adequado, tá? E Lilian, por que é tão importante, então, ter um método?
E por que é importante que ele seja alinhado, digamos assim, às minhas necessidades, né? Porque, assim, tem que ser alinhado às suas necessidades. E é simples, olha só. Não adianta você ter um método muito bom, mas que não se encaixa no seu estilo de vida. Simplesmente porque você não vai conseguir colocar em prática, tá? Eu vejo muita gente, inclusive tem muita gente que chega pra gente na ETEC Power, que se torna aluno, que fala o seguinte: nossa, aqui é tão mais prático, porque a pessoa veio de um cursinho presencial, muitas vezes, que tinha um horário fechado de aulas, e aquela pessoa frequentava a escola de manhã, uma aula de balé de tarde, uma aula de inglês no final de semana, e ela não conseguia encaixar aquele cursinho que ela fazia antes com a rotina dela. E aí, na ETEC Power, ela consegue encaixar nos horários da vida dela, no estilo de vida dela, entende? Então não adianta um método que você não vai conseguir encaixar no seu estilo de vida. Tem que ser algo flexível, tem que ser algo que tenha uma estrutura para você seguir, mas que caiba no seu estilo de vida, tá? Porque é importante você ter esse equilíbrio, sabe? Ou seja, você precisa sim ter todas aquelas possibilidades de alcançar o teu objetivo, que é ir do zero à aprovação, que é conquistar a tua vaga na ETEC, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser algo possível de você seguir, para você conseguir ter tempo de dormir, de estudar a tua matéria da escola, de, sei lá, ir para o cinema, ter seu lazer, seu descanso, tudo isso, mesmo se você tiver uma rotina puxada. Tem que ser uma coisa também que você consiga aprender do básico ao avançado. E eu digo isso porque tem muita gente que pensa assim, eu nem preciso do básico. Precisa. O conteúdo da escola, em 90% dos casos, não é o suficiente para passar em provas do nível do vestibulinho. E nem sou só eu que falo isso, tá? Tem muita gente aí, né, que deixa claro que o conteúdo da escola não é o suficiente para passar no vestibulinho. Já é um consenso, porque nem sempre a escola consegue te ensinar isso. A minha escola do fundamental mesmo nunca conseguiria me ensinar o suficiente para passar nem numa provinha boba de, sei lá, qualquer cursinho de idiomas de conseguir um 20% de desconto, sabe? Não conseguia me dar esse preparo. Imagina para um vestibulinho, né? Então, o teu estudo fora da escola tem que ser um estudo muito mais completo, sabe? E o método precisa contemplar isso, então, tá bom? Inclusive, uma aluna minha, né, a Márcia, que foi minha aluna em 2017 ou foi 2018, não lembro aqui agora, eu fico meio confusa com os anos, porque são muitos alunos, alguns com nomes iguais, inclusive, mas a Márcia, especificamente, tinha todos os motivos do mundo para achar que seria impossível conquistar a aprovação da ETEC, e eu te conto por quê. A Márcia já tinha, eu acho que mais de 20 anos que ela tinha concluído os estudos, se eu não me engano. Ela já tinha uma filha, adolescente, adulta, mais ou menos ali. É uma pessoa que já tinha terminado a escola há muito tempo, que tinha esquecido totalmente o conteúdo da escola. Então, com mais ou menos ali uns 50 anos de idade, ela decidiu fazer a prova da ETEC. E ela tinha terminado o estudo, então, há muito tempo, né? Ou seja, ela tinha que começar tudo do zero, tá? Do absoluto zero. E mais ainda, ela tinha uma rotina puxada, né? De tarefas de casa, de trabalho, filha dela, tudo isso. Então, tudo isso poderia tornar a aprovação dela impossível? Poderia, mas não tornou impossível. Ela foi aprovada no curso que ela queria, que era o curso de teatro na ETEC de Artes. E por que aconteceu isso? Sabe o que fez a diferença? Ela tinha um método, e não qualquer método, um método totalmente alinhado, que permitia que ela conseguisse a aprovação dela, mas também que possibilitava que a Márcia encaixasse na rotina dela. Eu lembro até hoje que, numa das nossas aulas ao vivo, a Márcia estava lá, fazendo tarefas de casa, assim, né, lavando louça, esse tipo de coisa, tarefa doméstica de casa, sabe? Porque ela é adulta, ela tem uma casa, uma vida, né? Assim como todo mundo que é adulto, concorda? E quem é mais novinho tem tarefas da escola, tem que cuidar do irmãozinho, várias coisas. E ela estava lá no meio da aula, fazendo as tarefas e prestando atenção ao mesmo tempo, porque ela conseguia ter essa flexibilidade, entende? Ela conseguia fazer as lições também, né, na plataforma entre as tarefas do dia a dia dela, porque tinha essa flexibilidade, tá? E pode ser que você pense, Lilian, mas tem gente, o meu primo de terceiro grau, que foi aprovado sem ter um método alinhado. E aí eu te pergunto com muita sinceridade no coração, você está dentro de cada segundo da vida daquela pessoa, por acaso? Porque pode até ser que a pessoa tenha dito isso para você, mas até que ponto você sabe sobre o passado dessa pessoa? Você conhece os bastidores dessa pessoa? Sabe como foram os estudos dessa pessoa antes do vestibulinho? O nível de qualidade da escola que ela estudou? Se ela era aquela pessoa que naturalmente se dedicava no dia a dia para o estudo? Eu lembro mesmo que no ensino médio eu tive uma colega, que eu não vou citar nomes aqui, mas essa colega dizia assim, nossa, passei na prova com 10 sem nem ter estudado. Inclusive, eu às vezes também falava isso, tá? Mas o que acontece? A pessoa fala isso, só que na verdade essa minha colega, e também eu acabei me tornando esse tipo de pessoa, né? E estudava todo dia quando chegava em casa.
entende? Então, ela não tinha mesmo a menor necessidade de passar semanas de provas lá, estudando o conteúdo para a prova, sendo que todos os dias, assim, sagrado, sabe? Sem exceções de dia nenhum. Todos os dias ela sentava e estudava o conteúdo depois que chegava em casa. Todos os dias. Então, ela realmente não precisava estudar para a prova da escola, porque ela estudava todos os dias. E também, quando eu entendi a importância disso, eu me tornei a pessoa que todos os dias estudava, mesmo quando não tinha lição de casa, porque entenda, estudar não é fazer lição de casa, tá? Lição de casa é a tarefa, estudar é você realmente sentar e estudar aquela matéria, porque a escola só te deu um panorama geral, básico daquele conteúdo. Então, essa menina todo dia sentava e estudava, eu comecei a fazer a mesma coisa e, naturalmente, passava nas provas sem estudar, porque eu já tinha uma rotina de estudo sólida, entende isso? Então, muitas vezes você vai se espelhar nos outros, né? Olhar o jardim do outro achando que a grama tá verdinha, mas você não tá vendo que a pessoa tá lá todo dia regando aquele jardim, sabe? Vai querer fazer o que o outro fez, sem saber lá atrás, no passado, nos bastidores daquela pessoa, como aquela pessoa se dedicou. Entende? Tem uma aluna minha também, da ETEC Power, que ela fala, né, que ela quase não estudou no ano do vestibulinho. Por que ela quase não estudou no ano do vestibulinho? Porque ela entrou na ETEC Power no 8º ano. Então, ela se preparou durante todo o 8º ano dela no fundamental e no 9º ano estava muito suave. Ela praticamente não precisou estudar, ela tinha simplesmente que revisar os conteúdos que já tinha visto antes na ETEC Power. Por quê? Porque ela já tinha estudado tudo antes de todo mundo, entende? Então, muitas vezes, alguém te fala assim, ah, mas eu não precisei de método. Será? Será que essa pessoa está te contando todos os detalhes? Ou será que ela simplesmente quer se vangloriar dizendo que passou sem estudar, que dá aquela massagem no ego, né? É legal, todo mundo te elogia e tal. Só que a pessoa, na verdade, lá nos bastidores dela, estava se dedicando todos os dias. Entende isso? Então, esse é um erro que todo mundo já cometeu em algum momento da vida, né? Você acha que tá vendo tudo que o outro tá fazendo e quer seguir. Só que aí, quando tudo dá errado para você, você entende o que aconteceu. Afinal de contas, se você fez tudo que o outro fez, tinha que ter o mesmo resultado, concorda? Errado, né? Porque você fez somente 1%, porque você achava que era aquilo que a pessoa fazia, sendo que, na verdade, tinha lá 99% que a pessoa fazia e não te contou. Tinha lá todo o iceberg, você viu só a pontinha do iceberg, que foi a preparação dela, que ela disse que não teve, ou que foi algo muito mais simples que isso, tá bom? Então, a melhor coisa a fazer é seguir um método que esteja alinhado com o seu objetivo e que seja prático o suficiente para ser seguido, sabe? Para que você consiga encaixar no seu estilo de vida, como eu já te falei, e de fato possa todo dia se dedicar a estudar um pouquinho por cada dia, tá? E é importante ressaltar também aqui uma coisa fundamental. Tem gente que fala assim, Lilian, eu sigo o método de fazer resumo. Lilian, eu sigo o método de mapa mental. Lilian, meu método é resolver questões. Amorzinho, anjinho do Senhor, cordeirinho de Jesus. Isso não é método, tá bom? Técnica é diferente de método. Método é mais do que uma técnicazinha, é mais do que uma tentativa de acertar. Método é um passo a passo e ele precisa ter gerado resultados já, ter sido validado já para você seguir. Porque você, no seu ano de preparo, vai tentar criar um método da sua cabeça, a chance de eu dar errado é bizarra, de tão gigante. Entende isso? E olha, eu quase cometi esse erro já no passado, tá? Então, se não existisse um método alinhado, se você não seguir um método, o que vai acontecer? Pode ser que você não conquiste a tua aprovação. A Márcia, por exemplo, se ela fosse estudar seguindo pela cabeça dela, num dia, eu vou fazer um resumo hoje, no outro dia, hoje eu vejo uma aula, no outro dia, hoje eu faço uma mapinha mental, ela provavelmente não teria conquistado tão rapidamente a aprovação dela, porque ela ia ficar indo e vindo, sem conseguir estudar corretamente, andando em círculo, cometendo um monte de erros, né, sem nem saber que estava cometendo. Inclusive, me conta aqui se já aconteceu com você de achar que está indo muito bem no seu estudo, porque tirou ideias da sua cabeça, simplesmente ficou lá copiando matéria da apostila, da escola, só vendo bijola e não passou em alguma prova do colégio ou algum vestibulinho. Que acontece com muita gente isso, tá bom? Então não dá para você ficar na tentativa e erro quando é o seu ano do vestibulinho. Você precisa seguir algo que funciona. Não pode ficar pulando de galho em galho, estudando uma coisa hoje, esquecendo amanhã. Não dá para ser assim. Você precisa de algo alinhado, algo certinho ali, para você simplesmente sentar e seguir aquela estrutura de estudos, tá bom? Lilian, ok, entendi tudo, mas como que eu faço agora para estudar com um método alinhado? E olha só, se hoje você não conhece nenhum método, é importante então que você já entenda que você precisa dessa estrutura, tá? Traduzindo tudo que eu falei aqui numa frase, o método é como se fosse uma estrutura, uma estratégia mesmo, passo a passo do que fazer. Então, o método não é só o que estudar, e não é só também, fazer resumo. Não, é uma estrutura de estudos.
certo? Inclusive, sendo muito sincera, tá? Não estou querendo me promover aqui, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas, atualmente, eu não conheço nenhum método que seja tão alinhado como o método Power, que é o da ETEC Power. Tá falando isso para se achar? Não, não tô, gente. Tem ETEC que recomenda para os pais que as pessoas me procurem para ajudar no preparo do estudo. Eu tenho e-mails que provam isso. E por quê? Porque até eles, até algumas ETECs perceberam que o que eu ensino aqui faz todo sentido, entende? Então, eu atualmente não conheço nenhum método que tenha essa mesma estrutura, esse mesmo alinhamento, tá? E assim, eu poderia falar que esse método é o mais alinhado porque fui eu que criei, só que a verdade é que ele é tão alinhado porque ele surgiu de uma necessidade real, que é justamente ter um estudo que cabe na sua rotina e que você consegue aprender esse conteúdo, tá bom? E, Lilian, qual o diferencial, então, do seu método? É que ele não foi, assim, né, criado da minha cabeça aleatoriamente, tá? Ele nasceu quando eu precisava de um caminho eficiente, prático e rápido para ser aprovada, para ter resultados altamente eficientes, para passar também matérias do meu colégio, né? E que também se encaixasse na minha rotina, porque eu não aguentava mais abrir mão de tudo, assim, né? Aquela dor de cabeça, ficar sem dormir e tal, para me matar de estudar, praticamente, entende? Então, eu precisei desenvolver uma coisa que fosse eficiente. Eu fui minha própria cobaia, eu testei com alguns amigos para depois começar a ensinar isso presencialmente e depois começar a ensinar na ETEC Power, tá bom? Então é por isso que eu falo que é o mais alinhado. Não é porque foi o que me fez ser aprovada simplesmente, não é porque foi criado por mim, não é me achando não, tá? Mas é porque é o que realmente funciona, tem com base, né, o embasamento em estudos científicos e tudo mais. Caso você não saiba, eu sou uma pessoa apaixonada por estudo científico, amo pesquisa científica, desde muito antes de entrar na Unesp, né, que foi a faculdade em que eu tive mais contato ainda com pesquisa científica, iniciação científica e assim por diante. Então, assim, é um método que é fruto da teoria junto com o campo de batalha. Não é simplesmente teoria e nem simplesmente, funcionou comigo. É a junção disso, é o prático, é o que é o real, é o passo a passo. E não é à toa que gera tantas aprovações. Se você me acompanha por aqui, você certamente já viu resultados de alunos meus por aqui, tá bom? E no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, tá? Vou deixar na descrição aqui abaixo, caso você não consiga encontrar buscando no Instagram mesmo. Vou deixar o link clicável aqui. Lá também eu sempre mostro resultados de alunos, tá bom? Lilian, ok, mas então como que eu posso ter mais contato com o seu método? Primeiro, se você for meu aluno da ETEC Power, você vai aprender isso na íntegra. Mas caso você não possa no momento, fica muito de olho por aqui e no meu Instagram, então, que eu vou compartilhando, né, algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui mesmo saem algumas aulas de método, tá? Então você pode dar uma olhadinha. Também aqui eu trago alguns conteúdos de resolução de questões, tá bom? Então, recapitulando, né, resumindo como um todo, a pergunta que é o tema desse vídeo, sim, é totalmente possível conquistar a tua aprovação na ETEC começando do zero, começando agora, tá bom? Desde que você tenha, então, além do conteúdo, um método alinhado. E essa é uma coisa que é fundamental. Tem gente que ouve falar de método, tapa os ouvidos, né? Mas não dá para ser assim, tá? O método é tão importante quanto o conteúdo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo agora, aproveita, clica no gostei aqui, e também fica de olho nos próximos vídeos. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, porque nos próximos vídeos eu pretendo te trazer mais informações em relação a isso. Lilian, por que não nesse vídeo? Porque a função desse vídeo é responder a pergunta, que é, estou começando do zero, tenho chance de conquistar a aprovação? E a resposta disso é sim, com base em tudo que eu já te expliquei, mas ficaria, assim, uma aula, né, enorme se eu fosse aqui aprofundar mais nesse assunto, tá bom? Então, um super abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau!